A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Deus abençoe grandemente a sua vida nessa tarde, nessa noite, nessa madrugada, nesse dia, não sei. Que o Senhor Jesus preparou para você estar vendo esse vídeo. Que bênção de Deus. A gente vai continuar aqui o estudo do livro de Gênesis, hoje o capítulo 37. Você vai ler e ver e meditar comigo na palavra aqui, que não há dados na Bíblia de cada nome aqui dos descendentes de Esaú, né? A gente vai ler, vai falar um pouquinho da história e alguns acontecimentos aqui, e não vai trazer algo mais apurado, né? Para nosso conhecimento, que é importantíssimo, irmãos. Na história do povo de Israel, Esaú, a gente lembra de Edom. Edom é um povo que tinha a pele e os cabelos vermelhos, né? Hoje se falam as pessoas ruivas, né? Vamos pensar assim. E eles, mesmo sendo parentes diretos de Israel, causaram no decorrer da história do povo de Israel inúmeros problemas, guerras, lutas, e não foi poucas, irmãos, foi muitas, que se estende até o dia de hoje. É algo muito sério isso, muito seríssimo isso, amém? Aqui vamos, 43 versículos, né? Vamos estar lendo de 10 versículos aqui, e algum ponto aqui que a gente possa comentar, que tem alguma coisa, algum relato, né, com mais conteúdo, a gente vai falando e a gente vai lendo e vai até chegar ao 43 para a glória de Deus, amém? São estes os descendentes de Esaú, que é Edom. Esaú tomou por mulheres dentre as filhas de Canaã, Ada, filha de Elon, Eteu, Olibama, filha de Aná, filha de Zibeão, Eveu. E a Bazemate, filha de Ismael, irmão de Nebaiote. E Ada de Esaú lhe nasceu Elifaz, Bezemate lhe nasceu Reuel. E Olibama nasceu Jesus, Jalão e Coré. São estes os filhos de Esaú, que nasceram na terra de Canaã. 6. Levou Esaú suas mulheres, seus filhos, as suas filhas, todas as pessoas de sua casa, e seus rebanhos, e todo o gado, toda a propriedade que houve adquirido na terra de Canaã. Ele foi para outra terra, apartando-se de Jacó, seu irmão. Por quê, irmãos? Estavam ricos, tinham muitas posses, não tinha local para os dois estarem juntos, de tanta propriedade, tantas posses que os dois tinham, tanto Jacó como Esaú. Aí um foi para um lado, um foi para o outro, irmãos. É errado, não. Cada um foi viver sua vida, irmãos. A palavra de Deus fala assim, quando o homem vai casar, ele tem que deixar pai e mãe e unir a sua mulher. Irmãos, depois que se casa, né, o irmão, a irmã, o pai, a mãe, continua sendo família, irmãos. Só que não há como com um convívio todos no mesmo local, talvez debaixo do mesmo teto. Ai, minha mãe, eu não posso deixar ela. Não, irmão. Se você aí, irmão, irmã, pensa assim, está errado. A Bíblia diz que tem que haver uma separação ali para que o casal, né, tenha sua própria experiência. Alguns querem conviver dentro da casa da mãe, ou no fundo, ou do lado. Irmãos, e muitas das vezes, quase 100% não dá certo. A mãe, ela tem que ter um bom senso, o pai, de não pender para o lado do filho, mas ser justo, correto, falar a verdade, seja ela sim ou não. Isso mesmo, irmão, uma irmã, tem que ser assim. E na maioria das vezes não é, irmãos. E quando há um irmão, há uma irmã, há uma mãe e um pai que é desse jeito, irmãos, a pessoa vê e ela pede para morar em outro lugar. É assim, irmãos. É no meio da família acontece isso, né? A Bíblia é tão maravilhosa que ela dá exemplos para a gente grandiosos disso, irmãos. Mas o que nós temos que ter em mente, uma aliança com Cristo, aliança com a palavra, aliança com o mandamento, para a gente cumprir o mandamento, irmãos. As pessoas têm que ver essas virtudes do Senhor na nossa vida, para a glória de Deus, amém? 7. Porque os bens delas eram muitos para habitarem juntos, e a terra, as suas peregrinações, não os podia sustentar por causa do seu gado. Então Esaú, que é Edom, habitou no monte Seir. Este é a descendência de Esaú, pai dos idumeus, no monte Seir. São estes os nomes dos filhos de Esaú. Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú,
Reuel, filho de Bezemate, mulher de Esaú. Os filhos de Elifaz são Temã, Omar, Zefó, Gaetã e Kenaz. Os irmãos vão ver que às vezes algumas outras descendências têm nomes parecidos, mas não tem conteúdo, irmãos. Não adianta a gente pegar nos livros históricos, falar de cada um aqui, porque você que é leitor da Bíblia não é. Vai ler aqui o capítulo, ou 35, ou vai continuar o 37, ou vai voltar para o 34, não vai ver falar desses homens. Não adianta a gente entrar aqui, trazer algo da história e que não está registrado na palavra. Que não digo que não aconteceu, mas Deus não quis deixar detalhes desse povo de Esaú aqui, aleluia, ser contado, diferente dos filhos de Jacó, que há muitos detalhes, há muitas experiências que Deus deixou para nós aqui, aprendemos, amém? O versículo 15, são estes os príncipes do filho de Esaú, os filhos de Elifaz, seu primogênito de Esaú, o príncipe de Temã, o príncipe de Omar, o príncipe de Zefó, o príncipe de Kenaz. 16, o príncipe de Coré, o príncipe de Gaetã, o príncipe de Amaleque. São estes os príncipes que nasceram a Elifaz na terra de Edom. São estes os filhos de Ada. São estes os filhos de Reuel, filho de Esaú, o príncipe Naate, o príncipe Zerá, o príncipe Samar, o príncipe Misa. São estes os príncipes que nasceram a Reuel na terra de Edom. São estes os filhos de Basamate, mulher de Esaú. São estes os filhos de Olibama, mulher de Esaú, o príncipe de Jeus, o príncipe de Jalão, o príncipe de Coré. São estes os príncipes que procederam da Olibama, filho de Aná, mulher de Esaú. São estes os filhos de Esaú e seus príncipes. Ele é Edom. Vamos continuar aqui o 20 ao 30, irmãos. Descendentes de Seir, né? Todos descendentes de Esaú. Irmão, a gente vê como o povo de Ismael hoje, irmãos, cresce. Aqui, Esaú, né? O povo de Edom também, como cresce, irmãos. Você vê ali os países vizinhos de Israel, irmãos, são descendentes desse povo aqui. Meu irmão, que história! Toda a Bíblia traz desse povo, irmão. Mas o mesmo Cristo que morreu ali na cruz do Calvário, ele morreu por todos eles e por nós também. Aleluia. Deus quer que todos sejam salvos. Aleluia. E Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Aleluia. O 20, descendentes de Seir. São estes os filhos de Seir, o Oreu, moradores da terra de Lotã, Sobal, Zibeão e Aná. Disson, Esser, Dissan. São estes os príncipes dos Orreus, filhos de Seir, na terra de Edom. Os filhos de Lotã são Ori, Omã, a irmã de Lotã e Timá. São estes os filhos de Sobal, Alva, com uma cobrinha em cima que diz, né? Não há? Manaate, Ebal, Sefó e Onã. 24. Estes os filhos de Zibeão, Aiá e Aná. Este é Aná, que achou as fontes termais no deserto, quando apacentava os jumentos de Zibeão, seu pai. São estes os filhos de Aná, Disson, Olibama, filha de Aná. São estes os filhos de Dissan, Enda, Esba, Itra e Querá. São os nomes dos filhos de Ezer, Bila, Zaava e Acã. São estes os filhos de Dissan, Us e Ana. São estes os príncipes dos Orreus, príncipe de Lotã, príncipe de Sobal, príncipe de Zibeão, príncipe de Aná, o príncipe de Disson, príncipe de Esser, príncipe de Dissan. São estes os príncipes de Oreus, segundo os seus principados na terra de Seir. Irmãos, às vezes alguns inscritos no canal, que a gente conversa, né? Manda o zap, a gente vai conversando, vai orando, pergunta assim, por que essas descendências? Irmão, eu creio que a Bíblia ela é inspirada pelo Espírito Santo. Pedro 2,21 fala por homens santos de Deus. Irmãos, se o Senhor Deus, através do Espírito Santo, deixou isso registrado na sua palavra, é para nós lermos, mesmo não sabendo tão profundamente a história deles, porque esses homens existiram, de alguma forma, alguma maneira, contribuíram na história do povo de Israel. Você fala assim, mas guerrearam com o povo, lutaram com o povo, desafiaram o povo, perseguiram o povo. Irmãos, estavam contribuindo, irmãos, para o povo buscar mais o Senhor, o povo servir o Senhor, o povo ter temor, o povo ter respeito por Deus. Contribuíram, irmãos.
no propósito do Senhor. Por isso que Deus deixou registrado, irmão. Aleluia. Do 31 ao 43, fala assim: reis e príncipes de Edom. São estes os reis que reinaram na terra de Edom, estes que houvesse reis sobre os filhos de Israel. Em Edom reinou Belá, filho de Beor. O nome de sua cidade era Dinaba. Morreu Bela, e em seu lugar reinou Jobabe, filho de Zerá, e Bozirra. Você vê com os nomes tudo diferentes, né, irmãos? 34. Morreu Jobabe e em seu lugar reinou Ussão, da terra de Temanitas. 35. Morreu Ussão, em seu lugar reinou Haddad, filho de Bendade, que feriu a Midian no campo de Moabe. Nome de sua cidade era Avite. Os irmãos veem que esses povos, irmãos, já tinham reis. Morria o pai, o primogênito assumia. Israel ainda não, né, irmãos? Isso tudo a gente vê registrado na história, né? 37. Morreu Sanlá. Em seu lugar reinou Saul de Reobote, junto a Eufrates. Morreu Saul, em seu lugar reinou Baal-Anã, filho de Aquibor. Morreu Baal-Anã, filho de Aquibor, e em seu lugar reinou Adar. O nome da sua cidade era Pau. O nome da sua mulher era Meetabel, filha de Matred, filha de Mezaabe. 40. São estes os nomes dos príncipes de Esaú, segundo as famílias, os seus lugares e os seus nomes: os príncipes de Timá, os príncipes de Alva, os príncipes de Geteté, os príncipes de Olibama, os príncipes de Elá, os príncipes de Pinom, os príncipes de Kenais, os príncipes de Temã, o príncipe de Mibizar. 43. Príncipe Magadiel, o príncipe Irã, são os nomes dos príncipes de Edom, segundo suas habitações na terra de sua possessão. Este é Esaú, pai de Edom, né? Você vê ali, vizinho de Israel, Jordânia, você vê ali Líbia e tantos outros países, né, irmãos? Que povos, não só aqui de Edom, você pega de Ismael, os árabes ali são vizinhos ali, que hoje é uma continuação dessa história aqui, irmãos. Que falam com Israel? Não. Há uma guerra ali, irmãos? Sim. Mas tudo cumprimento da palavra. Toda a história do povo de Israel, irmãos, é maravilhosa. A gente vê aqui de onde veio esse povo, né, irmãos? São parentes diretos aqui. Amém? Que o Senhor te abençoe. 36 encerrado. No próximo a gente vai falar sobre um tema tremendo, né? Voltar a falar sobre os filhos de Jacó, José. Veja aí os vídeos, irmãos. Entra aí na parte de vídeos aí, com esse de hoje 36 gravado, né? Vamos continuar o 37. Isso tudo para a glória de Deus, né? Nos ajude no canal, deixa no joinha. O Senhor te abençoe grandemente. A paz do Senhor Jesus.